Meus queridos amigos e irmãos, você está aqui no nosso canal, Escola de Teólogos. Você é muito bem-vindo aqui e você está numa nova disciplina. Nós estamos aqui trabalhando sobre o curso de Teologia. Na semana passada, estávamos dando aulas de Antropologia. Nesta feita, daremos uma aula sobre Hamartiologia, que é a doutrina acerca do pecado. A palavra pecado na Bíblia é hamartia, né, no Novo Testamento. E hamartia significa simplesmente, de uma forma bem simplificada, transgressão à lei de Deus. É o famoso errar o alvo, né? Amados, então, primeiro, o que é hamartiologia? Hamartiologia, então, é o conceito, né, a doutrina sobre como a Bíblia mostra o pecado. De Gênesis a Apocalipse, como a Bíblia mostra o pecado. Como a Bíblia mostra o pecado no Antigo Testamento, como a Bíblia mostra o pecado no Novo Testamento, e como os escritores sagrados entendiam a questão do pecado. Então, faz parte da doutrina sistemática, porque é uma sistematização de um conceito bíblico que vai de Gênesis a Apocalipse, que perpassa toda a Bíblia Sagrada. Hamartiologia, então, é a doutrina do pecado. A palavra hamartia vem do grego hamartia e logos, né, palavra, ou lógica, raciocínio, que significa a doutrina do pecado, né, a doutrina do pecado, como o pecado age, como o pecado é, qual a origem do pecado, o que é o pecado. Então, tudo isso é trabalhado aqui na disciplina de hamartiologia. Então, é importante para nós citarmos Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6 e 23 também nos diz assim: o salário do pecado é a morte. Logo, todos nós, porque somos pecadores, somos merecedores do lago de fogo e enxofre. Deus, ele não seria injusto se condenasse toda a humanidade, criança, velhos, homens, porque todos nós somos pecadores. Tá certo? Então, como por exemplo, Deus age no Antigo Testamento, na Arca de Noé, matando todos, inclusive crianças, mulheres, idosos. Deus não estava sendo injusto. Por quê? Porque todos os homens são pecadores e merecedores do castigo eterno. Mas graças a Deus, pela sua bondade e misericórdia, que enviou o Senhor Jesus como um escape para nós. Jesus Cristo é o escape e nós precisamos entrar por ele, como diz a palavra de Deus em João capítulo 10. Ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Primeiro, o conceito de pecado. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou podemos dizer que o pecado é um erro ou desvio à retidão divina. Deus coloca no homem os seus atributos comunicáveis, como amor, bondade, etc, etc, etc. E quando o homem peca no jardim do Éden, ele está errando o alvo, né? Qual era o alvo do homem no jardim do Éden? O alvo do homem seria comer, alimentar-se da árvore da vida para viver eternamente com Deus. Ele deveria escolher Deus. Ele deveria escolher a árvore da vida. Porém, ele escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí se dá, então, a primeira transgressão que está contida nas páginas da Bíblia Sagrada. Deixa eu me ajeitar um pouco mais essa câmera para ficar melhor para mim. Perfeito. Meus amados, então vamos lá. A origem do pecado. Qual é a origem do pecado? A origem do pecado se dá em Adão e Eva. Deus, ele escolhe Adão, ou Deus forma Adão do pó da terra, e Deus o coloca num jardim e diz assim: você poderá comer de todas as árvores dos frutos que está ao seu redor, porém do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia que comer, certamente morrerás. Aí daqui a pouco vem a serpente e diz: olha, a Eva, você não morrerás, Eva, você não morrerás. Você na verdade vai ser igual a Deus. E Eva,
A palavra do Senhor vai dizer que Eva achou interessante a árvore, ela era agradável aos olhos, né? Ela era boa para se dar entendimento. Então Eva vai, pega e come e ainda dá a Adão, e assim os dois pecam no jardim do Éden. Então ali se dá o pecado original. Aquele pecado original, ele é responsável por levar toda a humanidade que viria a partir da descendência de Adão e Eva a uma vida em pecado longe de Deus. Então toda pessoa que nasce hoje, ela já nasce afastada de Deus. Ela já nasce longe de Deus. Por mais que seja uma criança, por mais que seja alguém que não tem consciência do pecado, mas ela já nasce pecadora, tá certo? Ela já nasce pecadora. A gente entende e sabe que dos céus o reino dos céus é dado às crianças e tudo pela falta da consciência que a criança tem em pecado, né? Em pecar deliberadamente. Mas a gente entende também que toda criança já nasce em pecado, né? Então já nasce longe de Deus. Se porventura a criança falecer, morrer, antes de chegar à idade da consciência, Deus a salvará, né? Por se tratar de uma criança que até então seria inocente. Mas não podemos esquecer que a criança é pecadora, tá bom? A criança é pecadora, mas Deus a salva porque ela não pecou conscientemente ainda. Nós não sabemos a idade certa para o pecado consciente, talvez 7, 8 anos, né? Mas o certo é quando uma criança de colo, né, como a gente chama, a mãe pega outra criança, coloca nos braços. Aquela criança que está no braço da mãe, da avó, no caso, ou do pai, de alguém, ela olha a mãe pegando outra criança, a não ser ela já fica com ciúmes. Isso tudo é uma demonstração que a natureza pecaminosa está arraigada na pessoa desde que ela nasce. Meus amados irmãos, e aí uma criança, ela bate na outra com 2, 3 anos, ela xinga a outra, ela quebra o brinquedo da outra porque sentiu inveja. Então tudo isso são traços de uma natureza pecaminosa que quer desabrochar, né? Como a gente fala. O pecado original, então, né? Nós já falamos que o pecado original é de Adão e Eva. A Bíblia nos diz que Adão caiu em pecado contra Deus. Todos os seres humanos caíram com ele, tornando-se igualmente culpados. O homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador, ou seja, está intrínseco à sua natureza. Mas quais são as consequências do pecado, né? A consequência primária que Deus disse a Adão e Eva seria: olha, não pegue do fruto, porque no dia que você pegar e comer, certamente morrerás. E no original, a palavra é: morrendo, morrerás. É uma ideia de algo contínuo, que começa a se concretizar no momento que o ato acontece, mas que leva consequências para a vida toda, né? Esse é o tempo verbal. Meus amados irmãos, então veja que quando Adão peca, talvez a mente dele e a nossa era que uma pedra caísse na cabeça dele e ele morresse, né, juntamente com Eva. Porém, não é o que acontece. Então, aparentemente, visivelmente, não aconteceu nada. Porque Adão pecou, Eva pecou, e não aconteceu nada em relação ao seu corpo, não morreu, não houve nenhuma mudança significativa visivelmente. E talvez ali, naquele momento, se concretizasse, ou eles pensassem que a palavra da serpente seria mais verdadeira do que a palavra de Deus, né? Mas porque o foco de Deus em falar certamente morrerás, e o tempo verbal dando uma ideia de algo contínuo, morrendo morrerás, é que Adão morreu a princípio espiritualmente. E é por isso que ele se escondeu de Deus. Quando Deus sopra a sua voz no jardim, Adão se esconde. Quando Adão se esconde, ali é a demonstração que o homem estava morto. Porque o homem agora, ele está longe de Deus.
ele está afastado de Deus e ele necessita da graça maravilhosa de Deus para tornar a trazê-lo à vida. Oh, maravilha! Meus amados, então vamos lá. A primeira morte, então, é a morte espiritual. Mas, passando-se o tempo, Adão viveu 900 e tantos anos, chegou um dia que ele foi para a sepultura, porque é consequência do pecado. A consequência do pecado, podemos dizer que ele é na esfera natural e também na esfera espiritual. Então, nessas duas fases, nessas duas esferas, existem consequências acerca do pecado. Meus amados, então vamos lá. Por que é importante nós estudarmos a doutrina do pecado? Porque através de estudar a doutrina do pecado, nós percebemos quão maus somos nós, quão depravados somos nós. Somos depravados, meus irmãos. Espiritualmente somos depravados. Não significa dizer que somos tão mal quanto poderíamos ser, mas significa dizer que toda a nossa natureza, corpo, alma e espírito, foram afetados pelo pecado. Todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. Não foi só o nosso corpo que foi afetado pelo pecado. Foi tudo, completamente, fomos completamente afetados pelo pecado. Parece que a gente não entende isso, meus irmãos. Porque parece que a gente pensa que somos bons. Porque ainda parece que nós somos salvos pelas nossas obras. As pessoas acham que são salvos pelas obras, porque é santo, porque é bom, porque faz o bem, porque prega, porque canta, porque dá o dízimo. Não, meus irmãos, não somos salvos por isso. Somos salvos pela graça de Deus, porque se fôssemos salvos pelas obras, todos nós estaríamos fritos na manteiga, tá bom? Todos nós estaríamos condenados, porque não há um homem bom, não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis para Deus. Como diz Efésios, aqui é o texto de Romanos 3, né? E a partir do 13, mas tem Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos, em delitos e pecados. Estávamos mortos. E o morto não sabe, não sente, não fala, não age, não esboça a reação. Assim éramos nós diante de Deus, irmãos. Nós não servimos para nada. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais, guiados por todo o vento de doutrina, guiados pelo pecado, sendo conduzido pelo diabo, sendo conduzido pela nossa carne. Mas Deus, que é bondoso, rico em misericórdia, por causa do seu amor, com o seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Os irmãos entendem isso? Glória a Deus. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários que nós responderemos. Então, nós não conseguiremos entender o que é a graça se primeiro nós não entendemos o que é o pecado. Nós não entenderemos o que é, aleluia, a salvação da nossa alma se nós não entendemos aonde nós estávamos, longe, num lago de lodo, afundados no pecado, como aquele homem que saiu da cidade da perdição, da cidade da destruição, no livro O Peregrino, que ele cai no pântano da desconfiança, e ele fica ali atolado naquele pântano da desconfiança, e ele tenta sair, mas o peso das suas costas é tão grande que ele não consegue sair. Assim éramos nós, estamos atolados no pecado, mas o pecado era um peso tão grande nas nossas costas que nós não conseguíamos nos libertar dele. E ainda estamos atolados em um poço, em um poço de lodo, longe de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Encharcados pelo pecado, encharcados pela maldade. Assim éramos nós. Aleluia. E é por isso que nós amamos a Deus, porque Deus nos tirou de lá. Não foi meu esforço, não foi a minha capacidade, foi a graça de Deus, que estendeu as mãos, aleluia, que estendeu as mãos e nos tirou de lá, meus irmãos. Então, meus amados irmãos, o que fazer o que fazer hoje? Como agir hoje? Se não com um coração grato por tudo aquilo que Deus fez por nós. Então, a disciplina da Teologia só me deixa
cada vez mais ciente de quão mal é a natureza do homem e quão bondoso, quão maravilhosa é a natureza de Deus. E nos faz desejar que no escatom nós iremos termos um corpo glorioso que não será vencido pelo pecado. Pelo contrário, que vencerá o pecado, que subjugará o pecado. Deus subjugará o pecado, Deus purificará a natureza, o cosmos será purificado pela graça de Deus. Amém? Então essa é a primeira aula de Ramar Teologia, que Deus te abençoe e continue enchendo a sua vida da sua graça, do seu perdão e da sua misericórdia. Deus abençoe. Professor José Márcio, se você não conhece ainda o nosso canal, Professor José Márcio, passa lá. É um canal também que abençoa vidas.